Olá, meninos do 6º ano, estamos terminando nossa unidade e hoje vamos dar um assunto, Vamos ver um assunto do capítulo 8, que finaliza nosso conteúdo de prova, e é um conteúdo bem simples e bacana, que é o estudo da preposição, que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto no 5º ano, e vamos conhecer mais algumas características a partir de agora, ok? Primeiro vamos entender o que é uma preposição. É uma coisa muito simples, olha. É uma palavra invariável, a Pro já grifou aqui, ó, invariável. O que significa invariável? Não tem singular, não tem plural, não tem feminino, é ela e pronto. Que liga duas outras o quê? Duas outras palavras, estabelecendo relações entre elas. Ou seja, é um termo que liga fica no meio de duas orações. Por exemplo, doce de leite, mula sem cabeça, pé de moleque. E a preposição serve ainda para estabelecer, relação de sentido, que é o foco da nossa aula de hoje e também é o foco da nossa avaliação da 2ª unidade. Vamos à frente para entendermos. Primeiro, é necessário fazermos uma revisão de quais são as preposições principais, ou seja, as preposições que são consideradas preposições essenciais. Então, observe bem, a preposição a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob e sobre. Cada preposição dessa pode se juntar a outras palavras e formar o que nós chamamos de locuções prepositivas, e cada uma dessas, dentro de uma determinada oração, de um determinado contexto, vai ter uma relação de sentido. Essas mesmas preposições, elas podem dar origem a outras. Nós vimos lá a preposição de. O que aconteceu com a preposição de? Ela se juntou ao artigo o e formou a preposição do, que pode ser o da, de mais a, pode ir para o plural. No caso de no, a mesma coisa, pode ser na, nas. E eu peguei a preposição em, mas o artigo o. Olha aqui outro exemplo, não precisa ser só com artigo também. Eu posso ter uma preposição que se junta a uma outra classe gramatical, como o caso da preposição deste, Eu peguei a preposição de e juntei com o pronome deste, e é uma locução, e é uma nova preposição, que pode também ser utilizada numa locução prepositiva. Temos também aqui um exemplo do daqui. Daqui é o de, e mais o aqui, que é um advérbio de lugar. Temos outro exemplo aqui, per mais o, que é o pelo, que algumas pessoas costumam falar poro, não é poro. Por exemplo, vaporou a este lado, não existe vá por este lado ou vá pelo outro lado. Além das combinações, também existe a questão da contração. Qual a diferença de combinação para contração? Na combinação, você só junta. Na contração, algumas letras vão se perder. Observe bem. Eu tenho quando a preposição sofre alteração. Aí eu vou ter em mais a, que lá no outro exemplo nós vimos aqui, Tá vendo? Esse caso aqui, que está de combinação, é um caso também de contração. Por quê, Pro? Porque eu peguei o em, e juntei com o as. Vamos ver aqui um exemplo para se tornar mais claro. Esse em é a preposição, ok? O a é artigo. O que aconteceu? Nessa junção se transformou nisso. Então houve o que? Alteração da preposição. E aí vamos ter vários exemplos aqui, De mais os, de mais um, que vai se transformar no dum. Todas essas preposições aqui
a gente observa que quando juntou, essa letra se perdeu, essa letra se perdeu, essa letra se perdeu, dando origem a uma outra palavra. A preposição ao, por exemplo, ao, eu tenho aqui uma combinação que não tem nenhuma contração, não tem nenhuma alteração, porque eu peguei o a, que é artigo, juntei com o a, que é preposição, no caso, não é artigo, o artigo é o o, vamos apagar aqui. Nós temos o a, que é preposição, juntamos com o o, que é o artigo, e aí formamos ao. Então aqui não houve alteração, eu só juntei. A mesma coisa da crase, né? Que algumas pessoas costumam chamar acraseado, que não existe essa palavra, é só crase, não existe acraseado. Então no a, que é esse caso aqui específico, eu peguei o artigo e juntei com a preposição e formei isso aqui. Certo? Então são formas de criar novas preposições juntando a determinadas classes gramaticais. Agora, o nosso foco mesmo da nossa aula é sobre a relação de sentido que as preposições interam, que as preposições dão nas orações. Então nós vamos focar aqui, ó, relações de sentido. Cada preposição dessa, o do, o da, o numa, o num, o nu, dependendo de como ela está na oração, eu sempre bato nessa tecla da questão do contexto, ela vai ter um significado diferente. Então o que nós vamos aprender agora são as relações de sentido. Aí você pode se perguntar, o que é relação de sentido? É o significado, o que aquela preposição, naquela oração, naquela frase, qual a relação de sentido, qual o significado, o que ela expressa. Vamos ver alguns exemplos aqui para ser mais assim, entendido. Eu tenho uma oração, presta atenção junto comigo. Esta música é de Roberto Carlos, né? Quem é Roberto Carlos? O cantor. Então, quando eu afirmo que é de Roberto Carlos, eu estou dizendo que o autor da música é Roberto Carlos. Então, qual é a relação de sentido dessa preposição? A ideia de autoria, porque ele é o autor. Outro exemplo, se a música é de Ivete Sangalo, por exemplo, eu gosto da música de Ivete, eu gosto da música Beijo, de Ivete Sangalo. O de expressa o quê? A autoria. Quem é o autor da música? Ivete Sangalo. Então aí eu tenho uma relação de autoria. Olha outro exemplo aqui. Estou em casa. Esse em, nesse contexto aqui, ele expressa o quê? O lugar, ele expressa o local em que estou. Aí você pode se perguntar, eu posso decorar a preposição ligada à relação de sentido? Não. O que você vai ter que observar é qual o sentido na frase. Porque você pode observar que esse em, ele pode aparecer em um outro sentido. Por exemplo, em 1 minuto chegarei. Em 1 minuto já é relação de tempo, não é mais relação de lugar. Outra conjunção nós temos aqui, ó. Eu viajei durante as férias. Esse durante representa o quê? Momento. Se representa o momento, se representa o instante, digamos assim, o tempo, a relação é de tempo. Então, antes de passar para os próximos, vamos fechar esse bloquinho. Então, nós vamos ter, dependendo da preposição, a relação de sentido será diferente, vai ser de acordo ao contexto. Vamos conhecer mais algumas relações de sentido. Olha só, vamos escolher por sorteio. Vamos escolher por sorteio. Vamos pensar na seguinte situação. Nós estamos na sala de aula, né? E vamos formar grupos.
formar grupos. Aí tem sempre aquela questão assim, eu já tenho meu grupo, eu vou formar eu, fulano, fulano, fulano. Aí a professora diz, não, vamos formar por sorteio. O que esse por indica? A maneira, o modo como serão formados esses grupos. Então aqui dá a ideia de conformidade, em qual sentido? De modo também conforme for realizado o sorteio. Como assim, Pro? Aí eu vou ter vários nomes, à medida que eu for pegando os papeizinhos com os nomes, conforme eu for pegando, eu vou formando os grupos, ou modo que dá no mesmo. Causa. O que é causa? Causa nos lembra o quê? Motivo. Nos lembra situação. Veja só, estou tremendo de frio. Estou tremendo de frio. A expressão de aqui informa uma situação. Qual a situação? Porque eu estou tremendo, frio. Então a expressão de frio forma uma locução prepositiva que vai indicar a causa pela qual eu estou tremendo. Um outro exemplo também de assunto. O que é assunto? É sobre o que se fala, sobre o que se apresenta. Então nós vamos ter aqui, não gosto de falar sobre política, tá bem claro. Bem claro. Sobre o que? Sobre o assunto. Qual é o assunto? Política. Então o sobre aqui vai indicar o assunto. Aí eu vou fazer uma ressalva e lembrar o que eu disse no início da aula. Tudo é uma questão de contexto, porque essa mesma palavra aqui, pode ter um significado diferente. Olha, o livro está sobre a mesa. Tem o mesmo sentido de assunto? Não. Aqui eu vou ter uma relação de lugar e aqui eu tenho uma relação de assunto. Por isso que eu volto ao que eu disse no início. Não se decora. A gente observa o contexto, observa a intencionalidade de quem escreveu, observa o que o texto nos quer dizer, para aí entendermos, para poder dizer a circunstância, a relação de sentido, o significado, o que quer dizer, que isso tudo se transforma numa palavra chamada semântica. Que nós já vimos isso em sala de aula. O que é a semântica? Significado, o contexto, o que aquela palavra, naquela situação, naquela frase quer representar. Fica a dica para não nos prendermos a decoreba, a dizer que o aqui tem algumas preposições que, óbvio, elas indicam, por exemplo, o aqui é óbvio que indica lugar. Eu não consigo ver aqui num contexto que não seja lugar. Mas outras preposições vai depender do contexto. Então eu quero que vocês aprendam a fazer essa diferença, para que não se prenda a decorar e dizer assim, porque às vezes pode ocorrer que numa determinada atividade, você já sabe que o sobre é assunto e você nem lê, nem analisa. Você já vai direto e coloca que é assunto. O objetivo qual é? Que você leia, que você perceba semanticamente o que quer dizer, ok? Vamos conhecer outros significados. Aí nós vamos ter aqui fim ou finalidade. O que significa? Geralmente vem ligada essa preposição aqui, o para. Finalidade significa para que ou para quem é feito algo. Ou seja, com qual objetivo. Eu vim para ficar. Eu vim para ficar. Observe, eu vim. Primeira ação, né? Primeira ação, eu vim. Qual o objetivo dessa ação? Qual a finalidade? Ficar. Ou seja, o objetivo de vir
é para ficar. Então, uma preposição, o para, por exemplo, tem que ter cuidado, porque o para, ele pode ter outros contextos, outras situações que não seja apenas finalidade. Se eu disser, por exemplo, eu vou para casa. Nessa oração tem o sentido dessa? Não tem. Aqui é a finalidade. Aqui é o objetivo. Aqui não, aqui já diz respeito a lugar. É aquilo que eu disse anteriormente. Contexto e entendimento é tudo. Instrumento, o que é instrumento? Instrumento eu posso ligar ao que foi utilizado para determinada situação. Observe, Paulo feriu-se com a faca. Paulo feriu-se com a faca. Eu tenho uma informação, que é o ferimento de Paulo. Agora, qual foi o objeto? Qual foi o instrumento utilizado por Paulo? Faca. Então, esse com a faca, isso aqui representa o objeto pelo qual essa ação foi concluída. Agora, observe que a mesma conjunção com, aqui já tem outro significado. Aqui eu tenho um instrumento que é o objeto, foi o que foi utilizado. Agora, hoje vou sair com meus amigos. Ora, eu vou sair com quem? Com meus amigos. Qual vai ser minha companhia? Meus amigos. Observe que é a mesma conjunção, mesma preposição. Mesma preposição, mas você observa significados diferentes. Aí, esses dois exemplos aqui vêm ratificar o que eu disse anteriormente. Não vamos nos prender a decorar, vamos nos prender a observar o que a oração quer nos transmitir. Dando continuidade, vemos aqui uma outra expressão. Observe bem. O que é meio? Meio pode ser um meio de transporte e pode ser também um meio pelo qual você enviou uma mensagem, você enviou uma encomenda. Precisa ser só o A? Não. Eu enviei um presente eu enviei pelo correio. Eu enviei pelo correio. Isso aqui, ó, é uma preposição, que é a preposição per mais ou por mais o. E aqui significa o quê? O meio. Qual meio, professora? O meio pelo qual a encomenda foi enviada. Então, quando eu digo voltarei a andar a cavalo, é o meio que eu vou utilizar para andar. Outra dica. Esse A aqui é preposição, mas ele não pode ter esse acento grave. Por que não pode, Porque essa palavra é masculina. Então, antes de palavra masculina, não se coloca isso aqui nunca. Por exemplo, na expressão agradeço a meus pais. Agradeço a meus pais. Tá bonito, né? Mas tá errado. Porque meus é pronome masculino. Então, essa frase aqui, ó, se faz desnecessária. E quando você diz agradeço a meus pais, obviamente que o A, antes de palavra masculina, é preposição. O A, aí eu vou dar uma dica para vocês. O A só vai ser artigo se ele tiver antes de uma palavra feminina. A rosa, a minha, a mesa, aí é artigo. Está antes de qualquer palavra da língua portuguesa masculina, ele é preposição. Ok? Vamos lá. Aí eu vou ter um outro exemplo aqui, que é a matéria. O que significa matéria? Matéria é o material.
é do que é feito alguma coisa, né? É a matéria-prima, o que foi utilizado. Aí eu tenho, devolva-me meu anel de prata. Ó, o de indica o quê? O material do anel. Eu poderia ser anel de ouro, poderia ser anel de plástico, poderia ser anel de brilhante e por aí vai. Então, esse de representa o material com o qual foi feito determinado objeto. Cuidado para não confundir com conteúdo. Por exemplo, eu quero um copo, presta atenção aqui, ó. Eu quero um copo de água, que algumas pessoas utilizam. Não existe copo de água. O copo pode ser de plástico, ele pode ser de prata, ele pode ser de vidro, de qualquer coisa, menos de água. Não existe copo de água. Agora existe copo com água. Por que não pode de água? Porque de água não é o material do que é feito o copo. É o conteúdo que vai estar no copo. Como você pode pedir, eu quero um copo, uma taça de vinho. Errado. Todo mundo diz, eu sei, eu quero uma taça de vinho. Não existe uma taça de vinho, existe uma taça com vinho. Mas é um uso que já está, assim, digamos, está no coloquial, se tornou universal. A maioria das pessoas dizem, mas gramaticalmente não existe copo de vinho. Existe copo com vinho. Agora, de vinho não. Existe copo de plástico, que aí vai indicar o quê? A matéria. Mas, geralmente ninguém diz um copo com água, né? Eu quero um copo de água. É comum. Mas isso aí vale para o coloquial, gramaticalmente. Mas tem muitos autores de romances, de livros, de novelas, que utilizam o copo de vinho porque se tornou popular. Então vamos lá. Entendido, né, meninos? O que é matéria e o que é meio. Meio é o modo pelo. E matéria diz respeito à matéria-prima. E posse. O que é posse? Posse é ser dono, é ser o possuidor de algo. Então eu vou ter aqui, vamos apagar aqui para fazermos novos exemplos. Então vamos entender aqui. Posse. Este é o carro de João. Tá bem claro. Quem é o dono do carro? João. Esta caneta é de Ana Clara. Não tem muito o que discutir. É a posse, é a propriedade, é o dono. Vamos adiante. Nós temos aqui oposição, né? Oposição. O que é oposição? Oposição é você ir de encontro. O que nos lembra oposição? Partidos políticos. Tem o partido de direita, o partido de esquerda, que é oposição. Tem o vilão, tem o mocinho. O que é o vilão? A oposição, que vai de encontro. Então essa palavra aqui, ó, ela deixa claro que o Flamengo jogou contra o Fluminense. Ou seja, os dois times de futebol aqui, eles são o que? Competidores. Então os dois queriam ganhar. Então eles são opositores. Então a palavra contra vai dar a ideia de quê? De disputa. Mas num outro contexto, eu vou colocar uma oração aqui, ó. O carro bateu contra o muro. O carro bateu contra o muro. Eu posso ter duas situações aqui. Eu posso ter a direção, o rumo que o carro tomou, e também eu tenho uma oposição, o carro e o muro. E o carro, ó, no muro. Se opôs, bateu. O muro estava lá quietinho, mas o carro foi, ó, e bateu. Então eu tenho uma oposição aí. Conteúdo foi o que eu disse no outro slide. É o conteúdo, né? É o conteúdo que está dentro de algo. Como assim?
eu dei o exemplo da taça de vinho, né? Então aqui eu tenho, tomei um copo de vinho. Esse de, como a Pro explicou, que o certo seria um copo com vinho, mas que no coloquial, no dia a dia, admitem copo de vinho. Esse de aqui, subentende-se. O que é subentende-se? Entende-se que é um copo com vinho. Foi o que a Pro já explicou anteriormente. Então não existe copo de água, porque de água não existe a matéria água para poder fazer um copo. Então a água é o conteúdo. Então o certo seria a preposição com, mas se usa o de com esse sentido. Gramaticalmente seria o indicado com. Ok? Aí eu tenho outras variedades de relação de sentido, como por exemplo de preço. Como assim de preço? Vendemos o filhote de nosso cachorro a R$300. Então esse A aqui indica o preço e é sinônimo de por. Eu vendi uma fazenda, vendi 15 lotes de terreno a R$1.500 cada. A R$1.500 cada. Ou seja, por R$1.500 cada. Então, até em você observar a relação de real, você já liga a preço. Olha só, outro sentido interessante, que é a origem. O que é a origem? É de onde veio. Então, você descende de família humilde. Como eu vou descobrir que é origem? Esse origem aqui, eu vou dar um exemplo melhor. Ônibus vindo de Salvador quebrou em Tanquinho de Feira. Ônibus vindo de Salvador quebrou, no sentido de ter algum problema no carro de Tanquinho de Feira. Então, o que esse de indica? De onde ele veio? A origem do destino, né? De onde ele partiu. Quando eu digo você descende de família humilde, quer dizer, a sua origem, o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, todos são de família humilde. Então você também tem a origem humilde. Então a origem pode se indicar, por exemplo, eu sou de origem humilde, né? Pobre, humilde, simples. E posso dizer também que eu vim de São Paulo. Quando eu digo eu vim de São Paulo, é a minha origem. Por exemplo, na rodoviária diz assim, ônibus vindo de São Paulo na plataforma tal, né? Onde você deve se dirigir para você acolher, receber seus parentes. Então, vindo de São Paulo, a origem de onde ele veio. Especialidade. Especialidade é um sentido em que alguém fez alguma coisa que se destacou. Então, João formou-se em medicina. É só para quem se forma em medicina? Não. É a especialidade que a pessoa tem. Por exemplo, Marcos é ótimo em gastronomia. O que significa isso? Que em gastronomia é a especialidade dele. Quando eu digo assim, na sala de aula, por exemplo, olha, Cadu é ótimo em matemática. O que eu quero dizer? Que Cadu tem a especialidade em matemática. É naquilo que você se destaca. É naquilo que você é bom. Destino ou direção tem a ver com isso aqui, ó, com a origem. O destino é para onde vai, a direção, ó. Então, é um exemplo bem simples. O ônibus veio de São Paulo. Origem. O ônibus vai para São Paulo. Destino ou direção. Bom, meninos, aqui finalizamos nossa aula de preposição. Espero que vocês tenham entendido. Nós iremos rever esse assunto sexta-feira, dia 5. Eu gostaria que vocês assistissem essa aula, anotassem as dúvidas e dia 5 nós retomamos.
E eu deixo aqui uma mensagem para vocês, né, que eu achei importante, o que eu desejo para vocês. Bons estudos, sucesso e dizer que eu sou fã de vocês, que vocês estão dando show nas aulas, estão prestando atenção e eu estou muito feliz nesse momento de tanta dificuldade, a pandemia, o isolamento, e a gente está com esse encontro todas as terça e sexta e está sendo muito bacana, viu? Sou fã de vocês e aguardo vocês sexta-feira na próxima aula. Beijo no coração, tchau!